Tá, e dou boa tarde novamente, só para ficar gravado aí, boa tarde. Gente, semana passada a gente começou a falar sobre grandezas, sobre unidades, Sistema Internacional de Unidades, notação científica, né, a parte de prefixos de unidades que envolve potências de 10 e que acaba se misturando também com a parte de notação científica, né? A notação científica, na verdade, é uma forma que a gente tem de escrever números que são muito grandes ou números que são muito pequenos numa forma numa forma mais compacta, né? Porque tanto números muito grandes como números muito pequenos, eles usam muitos algarismos, né? Então, a notação científica pega esses zeros, né, que são múltiplos de 10 na verdade, e transformam em prefixos, né, ou em potências de 10. Então, dependendo do número, a distância da Terra até a Lua, a distância da Terra até o Sol, são números com mais de 10 algarismos, por exemplo, né? Assim como a gente viu semana passada que o raio do primeiro elétron do átomo de hidrogênio, por exemplo, é um número muito pequeno e aí ao invés de casas decimais, né, na parte inteira, a gente tem números decimais na parte decimal, ou seja, você tem uma quantidade de zeros depois da vírgula que ela vai se acumulando. E aí você precisa utilizar, né, vários zeros para poder fazer essa notação. E aí o que é que acontece? Você substituir esses números por uma potência de 10, quer seja ela, quer ela tenha um expoente positivo ou quer ela tenha um expoente negativo, é mais vantajoso, porque você consegue escrever esse número, né? Independente da quantidade de zeros que ele tenha, você consegue escrever esse número de uma forma mais compacta. Ou seja, a parte que você tem de potência de 10, você consegue retirar ele do número e colocar ele como uma potência de 10. E o que lhe interessa, né, que são os números diferentes de 0 e de 1, você coloca como mantissa. Mantissa é aquele número inicial que multiplica a potência de 10. Essa potência de 10 tem expoente positivo para números muito grandes e negativo para números muito pequenos. E essas potências de 10, dependendo se elas são positivas ou negativas, elas podem ser substituídas por múltiplos ou submúltiplos. Então, por exemplo, desculpem, gente. Eu tenho, por exemplo, 10.000 metros. Eu posso escrever esse 10.000 como uma multiplicação de 10 vezes 1.000. E 1.000 eu posso escrever como uma potência de 10 elevado à terceira. 1.000 é justamente 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é 10 à terceira, é uma potência. Então eu posso escrever esse 10.000 como 10 vezes 10 à terceira, né? E esse 10 à terceira, eu posso substituir ele por quilo. O prefixo quilo representa uma multiplicação por 1.000. Então eu posso escrever 10 quilômetro, que no dia a dia a gente chama de quilômetro, né? Então quilômetro é o quilômetro. Da mesma forma que se eu tiver, por exemplo, 5.000 gramas, 5.000 eu posso escrever como 5 vezes 1.000, ou seja, 5 vezes 10 à terceira. E 10 à terceira eu posso escrever como K do quilo. Então eu posso escrever 5 quilogramas, né? Então
a parte de notação científica e a parte de prefixos de unidades, elas estão intimamente ligadas no sistema internacional, né? É uma coisa que é fácil de decorar? Para algumas pessoas não vai ser fácil, para outras talvez até seja, se você encontrar uma lógica, né? A lógica dos expoentes 3, né? Que você vai ter expoente 10 à terceira, 10 à sexta, 10 à nona, 10 elevado a 12, se você perceber, ou os expoentes dos submúltiplos, que é 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, né? E você lembrar dos prefixos, aí é a coisa mais simples do mundo. Fora isso, você vai precisar estar sempre, né, consultando aquela tabela. É uma tabela que inclusive está no livro também, que eu deixei digitalizado, né, para vocês no SIGA. Quem ainda não acessou, acesse. É o mesmo livro que vocês receberam. Não, minto. Não. É outro. Eu acho, ou não, ou é o mesmo. Agora eu não me recordo mais. Agora eu preciso dar uma conferida lá. Porque, se não me engano, o que eu deixei é um livro que não é para o estudante. Eu acho que é um livro do professor, que tem toda uma parte introdutória, mas eu preciso, inclusive, dar uma olhada. Ó. Mas, enfim, a gente tem isso, né, como já tabelado, e, ao meu ver, a gente precisa utilizar esses conhecimentos e não decorar, tá certo? Tabela é para ser consultada. Na minha opinião, tabela é para ser consultada. Tabela não é para ser decorada de jeito nenhum. Às vezes a gente acaba decorando pela questão de estar utilizando constantemente. Mas tabela é justamente para ser utilizada como consulta e não como objeto de decoração, né? Decoração, no caso, que a gente precisa decorar. Bom, eu estou compartilhando aqui porque eu vou compartilhar com vocês o slide da aula de hoje, tá? A gente vai iniciar a parte do estudo do movimento, tá certo? E em física, como eu mencionei na aula passada, o primeiro ano do ensino médio, na física, a gente trabalha a mecânica. E a mecânica, ela se subdivide em dois ramos. Um que a gente chama de cinemática e outro que a gente chama de dinâmica. Então, inicialmente, a gente trabalha com a parte de cinemática. Cine, vocês podem até dizer assim, professor, esse cine parece com cinema. E realmente é o mesmo prefixo, né, de movimento. Cinema significa alguma coisa que se movimenta, né? Anteriormente ao cinema, a gente tinha fotografias estáticas. Quando alguém criou a ideia de você fazer com que fotografias sejam passadas e iluminadas e projetadas, né, foi que se criou o cinema. Então, o cine tem a ver com movimento. Tá? E a cinemática, inclusive, ela tem a ver com a descrição do movimento, né? Eu vou trabalhar como que os corpos se movimentam, né? Quer seja com velocidade constante, quer seja com aceleração constante. E isso é objeto do estudo da cinemática, tá? Então, uma definição inicial que a gente tem é a seguinte: a ideia de movimento na linguagem cotidiana, ela tem significado amplo e quase sempre ligado à vida. É difícil imaginar vida sem movimento. Frequentemente, vida é sinônimo de movimento. No entanto, em física, especificamente, a palavra movimento, como todas as palavras dentro da física,
adquire um significado mais preciso e restrito. Movimento é sempre um conceito relativo. Só faz sentido falar em movimento de um corpo em relação a outro corpo ou a outra coisa, né? Por exemplo, um passageiro sentado no ônibus que percorre uma estrada está em movimento em relação a uma árvore junto à estrada, porém está parado em relação ao ônibus. A ideia de parado ou em movimento leva em conta a mudança ou não da localização do corpo em relação a outro, que sirva de referência com o decorrer do tempo. Em outras palavras, um corpo está em movimento quando sua posição... Eita, aqui ficou. Aqui eu não vou conseguir ver. Sua posição determinada... quando sua posição com relação a um determinado corpo de referência varia com o decorrer do tempo. Essa é uma definição inicial, provisória, que permite algumas conclusões interessantes. Por exemplo, no choque de um carro contra um poste, por exemplo, pode-se afirmar que o carro bateu no poste se o poste for o corpo de referência. Ou que, isso é possível, viu, gente? Ou que foi o poste que bateu no carro. Eu posso considerar o carro como meu ponto de referência e à medida que o tempo passa, eu vou observar que o poste vai se aproximando do capô do carro, por exemplo. Né? Se eu tomar o capô do carro como ponto de referência, eu vou observando que o poste vai se aproximando. Mesmo que eu diga assim, não. Eu consigo entender que o solo, o chão, o asfalto, sei lá, a rua, o carro está se movimentando com relação ao chão. Mas como em cinemática eu preciso ter o meu ponto de referência, se eu não tomo o meu chão, que na maioria das vezes é sempre o nosso ponto comum de referência, né? Eu considero sempre que o chão, o solo, o asfalto, a estrada, né, a rua, a estrada de barro, ela é quem está parado e quem está se movimentando é o carro, né? O transporte, o caminhão, a moto. Eu sempre considero o chão como meu ponto de referência. Mas se eu mudar esse ponto de referência, é isso que em física a gente está debatendo aqui, né? Pode-se afirmar que o carro bateu no poste, se o poste for o corpo de referência, ou que o poste bateu no carro, se o carro for o corpo de referência. Esta última afirmação pode parecer absurda, porque estamos acostumados a relacionar todas as coisas com a terra, com o chão, né? E em relação ao chão, é claro que o poste está fixo e o carro está em movimento. No entanto, se uma mosca estiver pousada no capô... Deixa eu ver aqui que tem gente querendo entrar, gente. Lucas. Boa tarde, Lucas. No entanto, se uma mosca estiver pousada no capô do carro durante a colisão, ela certamente verá o poste avançando contra o carro. Então, essa mudança de perspectiva, essa mudança de ponto de vista, dentro da física, gente, dentro das leis da física, ela é possível. Sabe por quê? Porque em física, a gente diz que não existe referencial privilegiado. Isso, inclusive, é um dos pressupostos da teoria da relatividade,
que a partir disso aí você tem umas consequências aí muito doidas, tá? Mas a gente não vai comentar isso agora não. Fala, Brunão. Tá bom, lá para integral. Será que tem essa semana, hein? É quarta-feira, sou viagem. Pronto, se não der para ser amanhã, quarta-feira dá certo. Tá foda lá. Ei, obrigado, viu, Bruno? Valeu. Alguns outros conceitos, pessoal. Sim, voltando aqui, né? Que a gente precisa para o estudo da cinemática, no caso da descrição do movimento, é a gente entender, por exemplo, o que é um espaço percorrido, o que é uma velocidade escalar. Então, a definição de movimento, ela implica basicamente duas grandezas. Uma que é o espaço, que claro, alguma coisa que se movimenta, ela se movimenta no espaço, né? Inclusive, alguns filósofos da física e outros filósofos, eles dizem que se a gente tiver somente um corpo, né, solto no espaço, sem nenhum outro corpo, né, próximo, para a gente ter uma relação de movimento, a gente não conseguiria distinguir se alguma coisa está se movimentando ou não. Então, todo movimento que nós fazemos, quer seja na superfície da Terra, quer seja, né, dentro da água, quer seja no ar, a gente sempre tem o olhar em algum ponto que a gente vai tomar como referência para a gente medir nosso movimento. Então, é Ernest Mach, né, que foi um filósofo do século XIX, se não me engano. Inclusive Einstein se baseou em algumas ideias dele para poder desenvolver a teoria da relatividade. Ele dizia exatamente isso. Ele dizia o seguinte, que a gente só consegue identificar que algum corpo, alguma coisa está se movimentando quando a gente tem outro próximo para a gente avaliar a distância que esse corpo está do outro. Se você tiver um corpo solto no espaço e esse corpo não tiver próximo de outro e ele estiver se movimentando, você sequer consegue medir a velocidade dele. Porque uma das definições de movimento é justamente a variação da posição com relação a outra coisa, né? A definição de movimento permite pensarmos inicialmente em dois conceitos genéricos e provisórios, mas que nos são muito úteis no dia a dia. O primeiro deles é o conceito de espaço percorrido, definido como a medida do comprimento do percurso de um corpo em movimento. Essa medida costuma ser obtida entre duas referências, como os marcos quilométricos de uma estrada. Isso aí, a gente já nasce com as estradas construídas e demarcadas, né? O espaço percorrido é o comprimento do caminho percorrido pelo móvel de ir do ponto A ao ponto B aqui na figura, né? Eu tenho um ponto A, tenho um ponto B. E eu tenho diversas trajetórias aqui. Eu posso ir por esse caminho, posso ir em linha reta, eu posso ir por esse outro que é ainda mais sinuoso. Quanto mais curvas ele fizer, maior o espaço percorrido. Embora o comprimento do segmento de reta, que é nos dois pontos, os pontos inicial e final do percurso não se altere. Ou seja, eu posso ter até um outro trajeto aqui que faça um percurso maior. Mas, quando eu for medir a distância entre o ponto A e o ponto B, que eu chamo de espaço percorrido, né? Ou de distância entre o ponto A e o ponto B, vai ser sempre o mesmo. Porque a distância eu sempre meço
em linha reta, mesmo que o caminho que eu tenha traçado ele seja diferente dessa linha reta, né? O segundo conceito é o de velocidade escalar, que dá a ideia quantitativa ou numérica da rapidez com que o corpo se movimenta. Então, velocidade, gente, tá aqui uma imagem que é bem emblemática quando a gente fala de velocidade. Velocidade, geralmente, a gente mede em velocímetros, e esses velocímetros são muito comuns em automóveis, em motocicletas, né? Em diversos tipos de transporte. Então, uma das coisas que um meio de transporte precisa ter é a medida da velocidade com que ele está se deslocando, né? E aí a gente tem algumas definições relativas à velocidade. Velocidade escalar média, que eu vou chamar de VM, de um corpo, é, por definição, a razão entre o espaço percorrido, ou seja, quanto o espaço, né, quanto você andou. Eu vou escrever como ΔE, né? E o intervalo de tempo, ΔT, gasto para percorrê-lo. Assim, a expressão matemática da velocidade escalar média é velocidade escalar média ou simplesmente velocidade média é quanto foi percorrido de espaço dividido pelo tempo. Se eu escrever isso numa fórmula matemática, eu vou ter Vm igual a ΔX sobre ΔT. A unidade da velocidade escalar média ou instantânea é obtida pela razão entre as unidades do espaço percorrido, ΔX, que é o comprimento, dividido pelo tempo. No sistema internacional, como a gente mencionou, o comprimento é dado, né, medido pelo metro. E o tempo é medido em segundos. E a unidade do sistema internacional para a velocidade é o metro por segundo. Que eu escrevo metro barra, né, segundos, ou m barra s. Essa barra, gente, é justamente porque eu tenho uma divisão, tá? Eu tenho um comprimento dividido por um tempo. Então, eu tenho 1 metro dividido pelo segundo. A velocidade escalar, na prática, entretanto, a gente utiliza uma unidade que para a gente é muito mais conhecida, que é o quilômetro por hora, né? Vocês olham aqui esse velocímetro. Esse velocímetro ele marca a velocidade em quilômetro por hora. E, inclusive, numa unidade que não é comum para a gente. Essa unidade ela é americana, né? Ela é muito utilizada nos Estados Unidos, que é a milha por hora, MPH, tá vendo? Ó? Esses numerozinhos laranjadozinhos aqui é a milha por hora, né? Que é bem diferente. Uma milha, na verdade, ele vale quase 1,8 quilômetros. Então, vocês veem aqui que 10 milhas são quase 20 quilômetros, mas não são 20 quilômetros. É em torno de 1,8 quilômetros. Na verdade, mais precisamente, se não me engano, é 1,78 quilômetros, né? Então, como a gente usa e mede, né, nos nossos velocímetros a velocidade em quilômetros por hora, a gente precisa de uma forma de transformar de quilômetros por hora para metro por segundo ou vice-versa. Para a gente fazer isso, a gente precisa, por exemplo, se eu estou em quilômetros por hora, eu preciso dividir por 3,6 para chegar em metro por segundo. E se eu tiver a minha velocidade em metros por segundo, 10 metros por segundo, por exemplo, aí eu multiplico por 3,6 enquanto quilômetros por hora. 10 metros por segundo são 36 quilômetros por hora. E assim por diante.
A definição de velocidade escalar instantânea é um pouco diferente da definição de velocidade escalar média. A diferença aparece porque, para determinar a velocidade escalar instantânea de um corpo, é necessário considerar um intervalo de tempo infinitamente pequeno, ou um instante. Então, a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea, gente, é a seguinte: a velocidade média, eu pego a distância que eu caminhei, né, que eu dirigi, que eu me movimentei, quer seja de carro, qualquer automóvel, e eu meço o tempo. Então eu tenho uma média. Eu tenho uma média da velocidade durante aquele percurso. Já a velocidade instantânea, gente, é a velocidade medida no velocímetro. Então, por exemplo, quando eu me desloco de Bananeiras para João Pessoa, que eu saio aqui no meu carro, tem hora que eu estou a 100 km, tem hora que eu estou a 30, tem hora que eu estou a 80, tem hora que eu estou a 120. Ou seja, a velocidade ela vai variando. Por quê? Porque eu acelero, eu diminuo, eu freio, né? E assim por diante. Eu tenho um obstáculo, eu tenho uma curva, eu tenho uma ladeira, eu tenho a descida. Então, em cada instante, o seu velocímetro está marcando a velocidade instantânea. Então, é aquela velocidade naquele instante. Ela pode mudar no instante seguinte? Pode. Ela pode se manter naquela velocidade por alguns segundos? Pode. Né? Mas, como é que eu vou calcular a velocidade média? Eu vou pegar a distância que eu saí daqui de Bananeiras até João Pessoa, que vai dar em torno de 120, 130 quilômetros, e eu vou dividir pelo tempo que eu gastei. Simplesmente assim. Então a velocidade média é a média da velocidade. E a velocidade instantânea não. A velocidade instantânea é a velocidade que você mede a cada instante no seu velocímetro. Aqui a gente tem umas definições não, na verdade, alguns exemplos, né? A gente sabe, já é constatado, né, que os continentes, né, tudo que é solo na superfície da Terra está sobre uma crosta, né, que é uma crosta sólida, mas abaixo dessa crosta você tem um metal líquido, né, a lava que sai do vulcão é o que preenche nosso planeta. Então essa crosta, que é como se fosse uma casca de um ovo, ela não é bem lisinha como a gente vê com o ovo, mas ela é toda rachada. E essas rachaduras promovem a movimentação desses continentes. Então é a menor velocidade que a gente conhece, que é a da deriva continental, que é de 2 vezes 10 a menos 9 metros por segundo. Em seguida a gente tem uma lesma que caminha a aproximadamente 1 metro a cada 1000 segundos. Uma pessoa caminhando apressadamente já caminha a 1,3 metros por segundo. Uma prova de 100 metros rasos, você tem uma média de 10 metros por segundo. Se bem que os atletas de ponta eles conseguem menos do que isso, né? Um avião, sua velocidade máxima chega a 270 metros por segundo. O som no ar chega a 330 metros por segundo se a temperatura for se for de 20 graus Celsius. Moléculas de oxigênio no ar se movimentam a velocidades altíssimas, né? Ricocheteando. Você tem 450 metros por segundo. Qualquer coisa que se encontre no Equador, na superfície da Terra, vai estar girando
numa velocidade de 460 metros por segundo, porque esse é o movimento de rotação da Terra em torno do Sol. Então vejam que quando eu menciono que um ponto na superfície da Terra, no Equador, se move a 460 metros por segundo, eu não estou tomando mais como referência a própria Terra. Eu estou tomando um ponto fora da Terra, né? Velocidade da Terra em torno do Sol, essa velocidade aqui no caso é de translação, 30 mil metros por segundo. E a luz no vácuo, que é a velocidade maior que existe, 3 bilhões, né? Não, perdão, 300 bilhões de metros por segundo. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Diz assim: um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio às 17 horas, percorrendo, né, depois de percorrer 420 quilômetros. Qual é a velocidade escalar desse automóvel em quilômetros por hora e em metros por segundo? Então, se eu tenho... Aqui tá meio uma confusão, que eu estou chamando de delta E, delta S aqui. E lá eu chamei de delta X, né? Mas na verdade tudo significa a variação do espaço, o comprimento. Eu andei 420 km em 7 horas. Eu tenho uma velocidade média de 60 km por hora. É claro que boa parte do caminho eu andei a velocidade acima de 60 km por hora e outra parte eu andei abaixo. É possível até que em algum trecho lá eu tivesse ficado parado por algum tempo. Mas como a velocidade média é a velocidade levando em conta a distância total e o tempo total, né? Quando eu faço aqui a divisão, eu encontro isso aqui. Sabendo que para transformar de km por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6, então eu pego 60 e divido por 3,6, encontrando uma velocidade média de 16,67 metros por segundo. Tá? Essa é a minha velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo. Um avião que vai de Brasília ao Recife decola às 7 horas da manhã e aterriza às 9h30. Sabendo que a velocidade média do avião é de 910 km por hora, qual é o espaço percorrido por esse avião? Então aqui já é o inverso. A gente já tem um tempo e uma velocidade e eu quero encontrar qual é a distância. Então, pela fórmula inicial, que é a velocidade média é a variação da posição, ou seja, a distância dividida pelo tempo, eu encontro que a distância é igual à velocidade multiplicada pelo tempo. Então, a distância é 910. Bom, aqui eu preciso fazer 9 horas e 30 minutos menos 7, que vai me dar 2 horas e meia. 2 horas e meia vezes 910 vai me dar uma distância de 2.275 quilômetros. Bom, um ou outro exemplo diz assim: realize as seguintes transformações. Eu quero transformar 72 km em metros por segundo e 5 metros por segundo em quilômetros por hora. Então, para realizar as transformações, a gente precisa lembrar disso aqui. Quilômetro por hora para metro por segundo eu divido por 3,6 e metro por segundo para quilômetro por hora eu multiplico por 3,6. Então, se eu tenho 72 km por hora, eu divido por 3,6 eu encontro 20 metros por segundo. E se eu tenho 5 metros por segundo, eu multiplico por 3,6, 5 vezes 3,6 dá 18 km por hora. Tá? Então, ó, quando a gente está falando de velocidade, deslocamento, tempo, posição, um objeto, né, da física que é de extrema importância é a gente definir
qual é o sistema de referência que eu estou tomando, ou, em outras palavras, que é a mesma coisa, sistema de referência ou referencial. Para definirmos corretamente o movimento de um corpo, é necessário escolher um referencial. Na física, entendemos que referencial é a posição em que o observador se encontra. A figura abaixo mostra alguns veículos que se movem em diferentes sentidos ao longo da direção horizontal. O referencial adotado na figura, né, marcado aqui, ó, pelo ponto 0, é onde o observador se encontra, ou pelo menos onde o observador tomou como seu ponto de referencial para fazer as medidas. Segundo esse referencial, os carros à esquerda encontram-se em posições negativas, enquanto os carros à direita encontram-se em posições positivas. Referencial é o sistema rígido de coordenadas em relação ao qual se pode especificar com precisão a localização de pontos materiais, ou do ponto material. Existem diferentes sistemas de coordenadas que permitem definir a posição do ponto no espaço. Mas cada um desses sistemas pode ser um referencial válido para o estudo do movimento do ponto material. Vamos estudar apenas movimentos retilíneos e movimentos curvilíneos no plano, o que permite a simplificação desse sistema de eixos. Para movimentos retilíneos, utilizaremos somente um desses eixos, como mostrado na figura, geralmente é na horizontal, né? Para movimentos no plano, utilizaremos o sistema nos dois eixos. Nós vamos definir o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo significa que alguma coisa vai se movimentar em linha reta. Não vai fazer curvas, não vai né, se desviar daquela reta. E uniforme, o movimento retilíneo uniforme, ele vai ser, né, a palavra uniforme vai dizer que ele se movimentará com velocidade constante. Né? Até agora a gente não mencionou a aceleração, mas a gente já vai adiantando que o movimento que se dá com velocidade constante, ele acontece porque a aceleração é nula. A aceleração, ela é intimamente ligada com a velocidade. Quando um corpo possui aceleração diferente de zero, ele está mudando sua velocidade. Certo? Ou seja, a aceleração é uma mudança na velocidade. Mas a gente não vai tratar disso hoje, tá certo? Talvez na próxima aula a gente já fala de aceleração. Então, aceleração é mudança na velocidade. Então, se a gente tem a velocidade constante, a gente não tem aceleração. Né? O movimento uniforme ocorre quando o móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. A gente vai ter, no movimento retilíneo uniforme, uma expressão no seguinte formato. S, que vai representar a posição, né, do corpo, a posição final de um corpo se deslocando. S0, faltou o zero aqui, né? É a posição inicial. V é a velocidade média e T é o tempo. Então eu posso escrever a equação do movimento retilíneo uniforme como sendo S igual a S0 mais VT. Posição final igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Podemos relacionar a posição de um móvel em função do tempo usando os gráficos.
Para o movimento uniforme, os gráficos de posição em função do tempo, eles formam retas com inclinação para cima ou para baixo relacionados ao movimento progressivo e regressivo, respectivamente. Confira um exemplo de gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme progressivo. Ou seja, se você observa um gráfico desse e você toma o movimento da esquerda para a direita e o seu gráfico sobe, significa que a velocidade desse corpo ela é positiva e esse movimento é um movimento progressivo. Significa que ele está indo na direção da posição positiva, ou seja, ele está indo para a direita. Já se você adotar a mesma referência e o gráfico for diminuindo, significa que o movimento é um movimento regressivo ou retrógrado. Eduarda, você ligou aí o som, né? Beleza. Regressivo ou retrógrado significa, em outras palavras, inclusive, que a velocidade ela é negativa. Ou seja, o corpo está se movimentando para o lado esquerdo, tá certo? Que é o lado que a gente considera a velocidade negativa. Então aqui tem um exemplo também que a gente vai utilizar a função horária do movimento retilíneo uniforme, que é a seguinte. Um móvel aqui no caso, é alguma coisa que se move, tá, gente? Um carro, uma moto, uma pessoa, até mesmo uma pedra que é lançada, a gente pode chamar de móvel. O móvel parte da posição inicial, menos 15 metros, e após 12 segundos, encontra-se na posição 45. Então, letra A. Determine a velocidade média desse móvel. B. Determine a função horária da posição do móvel. C. Calcule a posição do móvel nos instantes 0, 1, 2, 3 e 4. D. Construa o gráfico da posição em função do tempo para esse movimento. E E. Classifique o movimento descrito por esse móvel, se progressivo ou retrógrado, né? Bom, para eu calcular a velocidade média, eu preciso só saber qual foi a distância que ele percorreu e o tempo. Então eu sei que a distância inicial é menos 15 e a final é 45. Então para eu calcular o ΔS, eu tenho a posição final menos a posição inicial. Só que a posição inicial já é negativa. Então esse menos com esse menos eu somo. Então 45 menos com menos mais, 45 mais 15, que dá 60. 60 dividido por 12 dá 5 metros por segundo. Né? Então o resultado indica que o móvel desloca-se a 5 metros a cada segundo. A letra B. Para determinar a função horária desse movimento, basta identificarmos a sua posição inicial e a velocidade. A velocidade a gente acabou de achar, que é 5 metros por segundo. E eu sei que a posição inicial, pela própria questão, é menos 15. Então, basta eu substituir. Posição inicial é menos 15, velocidade é 5. Então, a função horária do movimento retilíneo uniforme é sempre alguma coisa assim, gente. Ó. S igual a fulano de tal mais ou menos, dependendo da velocidade, alguma coisa vezes t, né? Que é a velocidade t. Isso, matematicamente falando, isso é a equação do primeiro grau, gente. Onde eu tenho y igual a mais bx, né? Ou ax mais b aqui. Então, o t, no caso aqui, é o x e o s é o y. Isso é a equação do primeiro grau. É por isso que o gráfico de um movimento retilíneo uniforme é uma reta. É uma reta. Tá certo? Por quê? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau é representada por uma reta.
Vamos calcular a posição do móvel para cada um dos instantes de tempo citados na letra C, né? Então ele cita o tempo 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Bom, pela expressão da função horária, eu tenho S igual a menos 15 mais 5t. Se o tempo for 0, vai 0 aqui e fica menos 15. Se o tempo for 1, vai 5 vezes 1 dá 5, menos 15 dá menos 10. Se o tempo for 2, dá 10, menos 15 dá menos 5. Se o tempo for 3, dá 15, menos 15 dá 0. E se o tempo for 4, dá 5, vezes 5 dá 25, menos 15 dá 5. Né? É isso mesmo, né? Não, dá 20, né? Dá 20 menos 15 dá 5. Né? O gráfico, gente, ó. Aí como é que eu construo o gráfico? Eu vou ter que escrever o eixo X, o eixo X é na horizontal, né? O eixo Y na vertical. Sempre vai ser posição Y em função do tempo X. Então eu marco, basta eu marcar 2 pontos. Basta eu marcar 5, né? Posição 5, tempo 4. Posição 0 segundos, né? Aliás, tempo 0 segundo, posição menos 15. E aí eu traço uma reta. Analisando o gráfico, é possível perceber que o móvel tem velocidade positiva, o que caracteriza um movimento progressivo. Aquilo que a gente disse, né? Se da esquerda para a direita o móvel tiver uma inclinação como se estivesse subindo, ele tem um movimento progressivo. Apesar de que eu nem preciso fazer essa análise, porque aqui, ó, aqui eu já defino que o movimento é progressivo porque a velocidade é positiva. Isso é direto, tá certo, gente? Se a velocidade do movimento uniformemente retilíneo uniforme for positiva, o movimento é progressivo. Se ela for negativa, é um movimento regressivo, tá? E aqui, na verdade, eu peguei isso da internet, né? Aqui no Brasil Escola. Brasil Escola sempre tem o que a gente chama de mapa mental, né? É um resumo das informações relativas àquele conceito, que é movimento uniforme. Na verdade, é movimento retilíneo uniforme, tá? A gente está trabalhando com o movimento não só com velocidade constante, mas o movimento em linha reta também. Então, por isso que é movimento retilíneo uniforme. Então, ele sai colocando aqui os principais conceitos, né? E eu gosto muito desses resumos, porque nos auxiliam a fazer conexões e armazenar. Tá certo, gente boa? Bom, pessoal, eu não vou entrar na parte de aceleração, vou deixar para a próxima aula, para também não encher muito a cabeça de vocês. Tá certo? Então, agradeço aí a presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. E de hoje a 8 a gente já entra no assunto seguinte, que é a parte de aceleração. Aí sim a gente já tem não um movimento retilíneo uniforme, mas a gente tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado, né? Ou uniformemente variado, que é o que significa o movimento com aceleração constante. A velocidade ela vai mudando constantemente, porém ela muda não aleatoriamente, mas ela muda com aceleração. Beleza? Então, pessoal, agradeço aí a presença de vocês. Eu sei que essa turma é bem maior e